Então, eu trouxe aqui essa visão. Não vai ser uma aula muito longa, vai ser uma aula para, na verdade, abrir a mente de vocês, para que vocês possam olhar de uma outra forma para os filhos de vocês, né? Para os familiares de vocês que trazem essa questão aí da neurodivergência, tá? Vou falar sobre a ancestralidade, vou falar sobre a própria gestação, vou trazer uma visão ali da medicina germânica, tá? Para que vocês possam ampliar um pouquinho a forma de enxergar as alterações ali, as questões que divergem do convencional em relação ao neurodesenvolvimento, tá? Aqui, o corpo não fala, não falha, ele se adapta. Isso é uma visão do Dr. Hammer, da medicina germânica. Para quem não sabe, o Dr. Hammer ele era um médico oncologista e ele era chefe de um serviço de oncologia e o filho dele morreu de forma inesperada. Depois que o filho dele morreu de forma inesperada, é, desenvolveu um câncer de próstata e a mulher dele desenvolveu um câncer de útero, tá? E aí ele foi estudar isso. Ele percebeu que aquele fator, aquele choque muito inesperado, aquele trauma, ele, ele desencadeou aquele câncer e ele foi estudar isso. E o que, que ele percebeu? Que a ausência do filho, ele fez com que o tecido prostático, os tecidos reprodutores, eles se multiplicassem na tentativa de trazer um novo filho, como se tivesse aumentando ali para ele liberar mais sêmen, por exemplo, e o útero aumentando para que eles pudessem gerar novamente. É como se fosse uma solução biológica. Então, o adoecimento ele veio ali como uma, entre aspas, uma solução biológica. Então, o que nós chamamos de doença, na verdade, é um programa biológico que tem um significado especial. Tá? E o sintoma apresentado é a tentativa do corpo em sobreviver a um impacto emocional inesperado. Tá? Então, sempre tem uma causa emocional que desencadeia qualquer tipo de adoecimento. E quando a gente está falando em tratar pessoas, nós entendemos, na visão da medicina integrativa, que as pessoas elas não são somente um corpo físico. Elas são um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. Então, nós precisamos abordar essas pessoas na sua totalidade, entendendo ali as origens emocionais, entendendo ali as origens ancestrais, entendendo os traumas familiares, os traumas gestacionais, para que a gente possa dar um apoio mais significativo e, de fato, transformar a vida dessas pessoas de forma mais natural possível, tá? E não somente com medicamentos. Então, os nossos filhos, essa árvore aqui eu achei que ilustra muito bem, né? Os nossos filhos, eles trazem ali as raízes ancestrais e essas raízes, elas se comunicam com os filhos através dos pais. E essa foto dessa seiva passando lá da raiz, essas bolinhas douradas, como se fosse uma seiva, né? Isso mostra o DNA, a informação que foi passada de geração para geração. É como numa árvore, as folhas são os filhos e são alimentadas pelo tronco e pelas raízes. As crianças, elas muitas vezes, elas expressam ou tentam resolver conflitos que começaram nas gerações anteriores. Eu vou dar um exemplo de um paciente autista que eu atendo no consultório, ele é adolescente, tá? E quando eu olho para aquele menino, quando eu olhava, ele foi na primeira sessão de terapia comigo essa semana. Até então ele tinha passado por uma consulta médica. Quando eu olho para aquele rapazinho, ele me parece, ele não tem expressão facial. Ele simplesmente, ele não mexe a musculatura da face. Ele só fala, mas ele não expressa emoção, tá? E aí ele me parecia um refugiado de guerra, porque ele se sente muito agredido. Se ele pensa, por exemplo, eu fiz terapia neural nele, a terapia neural são algumas injeções. E ele foi lá porque ele quis fazer terapia neural, porque ele testou e ele se sentiu muito melhor. Mas quando eu ia me aproximar com uma agulha, então, voltando a falar do menino da consulta, e aí ele falava, não, eu fico tremendo mesmo. Você pode, mas eu fico tremendo mesmo. E ele nem entende por que ele está tremendo. Ele fala, não, quando o barbeiro vem com a máquina para cortar o meu cabelo, eu também sinto esse tremor.
mas esse tremor ele passa imediatamente quando a gente tira algo que parece agressivo para o sistema dele, mesmo que de forma inconsciente. Conscientemente, ele sabe que ele não está sendo agredido, porém o subconsciente dele entende aquilo ali como uma agressão e ele treme. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu falei, nossa, mas isso parece que ele sofreu como se fosse um refugiado da guerra. E aí eu fui perguntar: vocês têm alguém na família que passou por uma guerra? Aí eles falam: o bisavô dele esteve na Segunda Guerra Mundial, sofreu na Segunda Guerra Mundial porque ele era alemão. Então, assim, então aí daí a gente percebe que de fato ele pode estar representando aquele avô que foi agredido, e aí ele agride as pessoas como uma forma de se defender. Antes mesmo que as pessoas o agridam, ele já vai com uma agressão verbal para distanciar aquelas pessoas, para que ele não se sinta agredido, para que ele não seja agredido, tá? Então, na verdade, o que existe não são as doenças que são hereditárias, são padrões repetidos de conflitos. O que a gente muitas vezes ensina para os nossos pacientes vale mais do que o que a gente passa geneticamente, tá? Então são padrões que se repetem, assim como, por exemplo, uma pessoa que tem um pai que tem diabetes, ele vai passar para o filho os hábitos alimentares que ativaram o gene da diabetes naquela criança, naquele homem, né? Então, muito provavelmente, como ele tem um estilo de vida que propicia a ativação do gene da diabetes, esse gene ele pode ser ativado. Porém, se essa criança ela recebeu uma alimentação diferente, um padrão alimentar diferente, uma forma de olhar para a vida diferente, pode ser que ele não ative esse gene e ele não manifeste a doença. E aqui é uma figura que eu gosto demais, tá? Nós, na física quântica, na medicina quântica, nós sabemos que o coração, hoje já isso já tem muitos estudos científicos comprovando, tá? O coração, o nosso coração, ele tem um torus que a gente chama. Ele cria um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele influencia todos ao nosso redor. Quando a gente está falando de uma criança autista, por exemplo, a criança autista ela é uma antena que capta todas as emoções, capta todas as, as interferências do ambiente, né? Então, quando a gente tem um paciente autista, um paciente que tem alguma alteração ali sensorial ou um TDAH, alguma questão ali de neurodivergência, a gente precisa muito olhar para a mãe, principalmente se essa criança tiver até 3 anos de idade. Até 3 anos de idade, a criança se entende como sendo uma extensão da mãe, tá? Então, tudo que a mãe sente, essa criança sente, tá? Então, durante a gestação, o bebê sente ainda mais do que depois do nascimento, tá? Mas depois do nascimento, essa criança continua sentindo, tá? E hoje em dia tem alguns estudos que mostram que existem células do bebê que ficam permanentemente dentro da mãe até o bebê na vida adulta para sempre. Essas células do bebê elas permanecem dentro da mãe e isso aumenta esse grau de conexão de conectividade entre a mãe e o bebê. Pessoal, desliguem o microfone, por favor. Quem está com a câmera fechada, eu não consigo mexer no microfone de vocês, eu preciso que vocês desliguem o microfone. Então, existem traumas, por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma mãe, eu passei por isso, tá? Eu passei por isso na gestação da minha filha e isso gerou uma ansiedade muito grande nela que perpetua até hoje. Durante a gestação da minha filha, eu perdi mais de 50% dos meus horários de trabalho no, no hospital que eu trabalhava. E isso, para mim, foi um baque muito grande do ponto de vista emocional, porque você grávida, você não vai arrumar outro emprego, né? Então, se eu perdi, porque fechou uma unidade, era PJ nessa época, então, assim, a gente não tem um contrato de trabalho. A unidade fechou e as pessoas que trabalhavam na unidade perderam seus empregos, sabe? E uma pessoa grávida, ela não vai conseguir um emprego num outro lugar, né? Então, a minha licença maternidade que eu tinha direito, mesmo sendo PJ, ela caiu pela metade. Isso foi uma preocupação muito grande, a minha pressão subiu, eu tive muita ansiedade e isso passou para minha filha, sabe?
E ela tem ansiedade hoje, mesmo a gente é muito menor, porque eu já expliquei para ela tudo o que aconteceu, tá? Eu consegui contornar essa situação, a ansiedade não trava ela de nenhuma forma, ela não tem nenhum adoecimento por conta dessa ansiedade, mas se ela passa por determinadas situações, ela volta a ter ansiedade, tá? Então, o que que aconteceu? Eu, como adulta, eu tive uma liberação de adrenalina e de cortisol que foi altíssima. No entanto, a minha filha, ela era muito pequenininha ainda. E ela foi banhada por essa enxurrada de neurotransmissores que foi produzido por uma pessoa adulta para uma pessoa adulta. Ela teve esse banho. Então, o que ela sentiu foi muito pior do que eu senti. Vocês entendem isso? Escrevam no chat para mim, tá? Se isso está fazendo sentido para vocês, porque é super importante para mim que vocês estejam acompanhando, tá? No final eu vou abrir para perguntas, a aula não é demorada, e eu quero que aqui vocês estejam tendo uma abertura de consciência, que vocês Oi? possam olhar de uma forma diferente Uhum. para o que acontece com o filho de vocês. Tá Então, ouvindo? se a mãe vive um choque ou medo intenso, o bebê Tá ouvindo baixa. ainda? Não, gente, se a mãe vive um choque ou um medo intenso, é como se o bebê ele fizesse o download de que aquela é a forma de reagir às situações da vida. Então ele aprende que dessa forma que ele deve reagir à vida, tá? Para sobreviver àquele ambiente. A mensagem, ó. O TDAH é a hiperatividade. Eu preciso me mover. Por que essa criança precisa se mover? Eu não posso ficar parado, senão eu estou em perigo. Qual foi o conflito biológico? Ele frequentemente vem ligado a um desejo de sentir a vida, que geralmente vem da mãe. Né? Muitas vezes, após uma perda gestacional, um aborto anterior, a mãe fica muito tensa, naturalmente, né? E monitora ansiosamente os movimentos do bebê. Então a criança aprende que se movimentar significa viver, né? A vida é um movimento. Então, uma história real, o movimento como proteção. Né? Ó, a mãe sofreu um aborto na gestação. E na gravidez seguinte, ela só se acalmava quando sentia o bebê chutar a barriga dela. A criança percebe que a mãe liberou ali, ela se sentiu melhor, ela liberou hormônios relacionados à alegria e à felicidade quando aquele bebê se mexia. Você acha que aquele bebê vai parar de se mexer alguma vez na vida? Ele vai baixar esse programa de que o movimento é necessário para fazer a minha mãe feliz, para minha mãe ficar feliz. Nossa, eu me mexo e a minha mãe fica feliz, então eu vou continuar me mexendo. Né? Então a criança registrou que se mexer é a única forma de garantir que ela está viva e que ela é amada, porque a mãe fica muito feliz ali quando ela se mexe. Então, como que a gente promove uma cura para isso? Entender que o perigo já passou. Então a gente precisa explicar para a criança e conversar com ela e explicar mesmo. Só que o perigo ele é consciente? Escreve para mim. Você acha que a criança tem consciência de que ela passou por isso no período gestacional? Não, né? Então como que a gente acessa o que não está no consciente? A gente tem que acessar o subconsciente dessa criança. Como? Conversando com ela durante o sono. Então, quando a gente percebe que a criança aprofundou o sono porque ela dá um suspiro, ela dorme e ela suspira. E aí depois disso ela vai começar o sono REM, né? Os olhos dela começam a se mexer por debaixo das pálpebras. Essa é a hora de você contar a história para o seu filho. Só que você precisa contar a história de uma forma que seja rápida, curta e que não seja nunca de forma negativa e que ele se sinta acolhido, protegido e amado. Você sempre deve terminar dessa forma o que você falar para o seu bebê. Eu vim com a televisão ligada. Tem alguém que está com a televisão ligada e que está atrapalhando bastante. Vocês podem desabilitar o microfone, por favor? Então, o autismo. O que que geralmente, como que a gente vê o autismo nessa visão em relação às emoções vividas, né? É uma resposta geralmente a dois conflitos simultâneos: um susto ou pânico, um medo repentino, como por exemplo lá o Dr. Hammer, né, que o filho dele morreu. Se essa mãe tivesse grávida na época que o outro filho morreu, era um susto, um pânico.
tá? Ou um conflito de território. E ou, né? Pode ser duas coisas Porque juntas. Um ambiente hostil, um barulho, uma disputa, né? Bom, então, como que é? Vocês entenderam que existem algumas questões emocionais que podem ser gestacionais, que geram uma alteração ali. E o ambiente, né? A gente fala hoje em dia, a gente conhece o que se chama de epigenética. A epigenética nada mais é do que o ambiente modulando a expressão gênica e determinando o neurodesenvolvimento, inclusive. Tá? Então, se a criança ela passou por um susto intrauterino, um pânico, se a mãe passou, né, por um susto, um pânico, um conflito de território, um ambiente muito hostil, uma disputa, um barulho, isso pode gerar um autismo, tá? A criança se fecha para se proteger. O silêncio mantém a segurança dela, ele se mantém ali invisível dentro dele mesmo. Só que esse autismo ele pode estar associado também a outras questões maternas, como por exemplo, o movimento traz alegria e felicidade, né? Então, ele pode ter um autismo e pode ter um TDAH junto, tá? E aí, outras questões aqui, ó. O foco e a depressão, né? O foco no trabalho, na tarefa, porque dessa forma aquela pessoa se sente útil, ou então o olhar vazio, a introspecção, o pouco contato, tá? Isso vai depender, como a criança vai se manifestar, isso vai depender de qual lado do cérebro ele é mais afetado. No caso do paciente autista, o que que acontece? A gente tem o cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e há uma desconexão que pode ser total ou parcial entre esses hemisférios. Então, geralmente a criança não entende uma metáfora, não entende uma piada. O paciente autista, né? O paciente autista adulto, ele não entende determinadas coisas. É tudo muito ao pé da letra, tá? Ele não consegue decifrar emoções, ele não consegue decifrar expressões faciais, tá? Ele tem essa dificuldade de se expressar e de perceber o que os outros estão mostrando através do seu corpo físico. No entanto, eles têm uma sensibilidade muito aumentada. Ele não precisa olhar para o seu rosto para saber o que, que você está sentindo, tá? Principalmente em se tratando dos familiares, tá? Eles têm essa percepção aumentada. Então, tudo isso serve a um propósito da natureza, de manter ali a matilha, né, a família, o clã unido sem causar um conflito, tá? O que, que pode gerar também a depressão? Ou eu botei depressão aqui, mas é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro tipo de problema. O conflito de território, perda de espaços, de segurança ou motivação. Lealdade invisível. Eu carrego por você. A criança pode estar triste por um luto não vivido pelos pais ou avós, ou até mesmo por um luto que o avô viveu, tá? Vai precisar sair, Hugo falou. Boa apresentação a todos. Obrigada, Hugo. Lema inconsciente. Eu sigo você, uma solidariedade com quem partiu, tá? Então existe isso, e eu estou trazendo isso para que vocês possam abrir a mente de vocês. O burnout, né, o cansaço, o freio de emergência. Muitas vezes esses pacientes eles entram em burnout e isso é uma reação de proteção, tá? Após lutar por muito tempo, um estresse contínuo, o corpo acaba puxando o freio e é um momento forçado ali de descanso e de reparo, tá? E o corpo fala, para, nós precisamos recarregar agora. E aí acontece essa vagotonia, essa paralisia, tá? E outra questão que gera ali alterações emocionais e alterações cognitivas são os segredos familiares. Algumas crianças que não falam, as crianças não falam porque existe um segredo familiar, tá? Muitas vezes existe um aborto que não foi mencionado, algum membro que foi excluído da família e essa criança ela traz isso na ancestralidade, ou alguma dor autista. Ó, eu vou ler depois todos os comentários de vocês. A criança que prende o intestino, por exemplo, porque sente que há algo tóxico na família que não pode sair. E a cura começa quando a gente começa a falar a verdade, sabe? A gente começa a ser sincero e quando os cuidadores, quando a mãe e o pai, eles conseguem estar calmos, eles conseguem estar numa frequência de amor, de gratidão, e eles conseguem compreender que aquilo ali é um processo. Por que, que a criança está passando por aquilo ali? Por que, que eles estão passando por aquilo ali? Tá? Então, a chave é
conversar e liberar. É claro que é só isso que a gente vai fazer? Não, gente. Eu só estou trazendo mais uma informação para vocês, que é muito profunda, porque você vai falar com essa criança durante o sono, você vai acessar o subconsciente dela. É uma questão muito mais profunda do que simplesmente você medicar ou fazer uma suplementação ou qualquer outra coisa que a gente fale. E isso é algo que vocês podem fazer agora, agora mesmo. Então é necessário identificar o padrão, identificar também o susto original, o que, que aconteceu, o que, que pode ter acontecido nessa história dessa família, nessa história gestacional que tenha gerado esse desequilíbrio. Falar, né? Tem que conversar com a criança, mesmo se ele for bebê e quando ele estiver dormindo. A frase, isso pertence aos avós. Você é apenas uma criança e você não precisa carregar isso. Eu cuido disso agora. Eu sou adulta e eu vou resolver isso por você e por todos os outros membros da nossa família. Quando o conflito é entendido, o corpo não precisa mais dos sintomas. Então, o amor como medicamento, essa frase também eu acho muito legal, né? A gente entender é o primeiro passo para a cura, e a gente amar é o segundo passo. Muitas vezes as mães dos pacientes que têm alterações cognitivas, elas se culpam muito. E não é só, você não tem que só amar o outro. A gente começa com auto-amor. Deus está escrito lá na Bíblia. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, para você conseguir amar ao próximo, primeiro você precisa amar a ti mesmo, tá? Então, a gente precisa ter um alto amor para que a gente tenha mais amor ainda para oferecer para essas crianças que precisam tanto, tá? Então, nós precisamos curar as nossas próprias feridas e olhar para a sua própria história com amor. Porque quando a gente começa a tratar nós mesmos, e por isso, gente, que hoje em dia eu não trato só as crianças. Obrigatoriamente, os meus pacientes autistas, as mães e os pais precisam também estar em tratamento comigo, para que eu possa entender essa dinâmica familiar, para que eles possam entender a ancestralidade, entender o que, que aconteceu que teve ali como determinante aquela alteração. Tá? Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente nos ama, esse é o primeiro passo para a gente conseguir libertar os nossos filhos. Tá? E a gente precisa confiar na sabedoria da natureza. Tá? Então, assim, quando nasce uma mãe, nasce uma intuição. A mãe sabe o que é melhor para o seu filho. Se ela se permite sentir o que está dentro dela, ela vai ter sabedoria para seguir o caminho certo para melhorar a qualidade de vida do filho. Então, raízes fortes gera folhas livres. E o que, que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos eles sejam livres, não é verdade? Que eles possam voar para longe, que eles possam ser independentes e que eles possam ter autonomia. Então, a minha ideia aqui, ao começar essas aulas, é que essas crianças, cada uma no seu grau, elas consigam cada vez mais criar autonomia e que essas mães possam, de fato, conseguir dar essa autonomia, ter segurança, se sentirem seguras e apoiadas para dar essa autonomia para vocês, para os filhos. Obrigada. Sandrinha, Sim, boa noite. boa É uma noite. pergunta sobre os exemplos que foram dados, né, desse texto que a gente estudou. No caso do TDAH, é só no caso da mãe ter perdido ter tido uma gestação anterior, ter perdido a criança? Não, né? Tem outras situações também que podem fazer com que essa criança nasça com essa não é disfunção, né, no caso, no, Não deixa de ser uma alteração, né? é uma Cognitiva. alteração. Tá, então pode ser outras coisas também, não precisa necessariamente a Ter mãe. gerado, tudo que tenha gerado um estresse, uma agitação, uma liberação de cortisol, adrenalina, e o que vai acontecer com o bebê depende de como aquele ser vai interpretar. Não é toda criança, por exemplo, minha filha, eu passei por essa questão da perda do emprego nas duas gestações. A minha filha, ela tem uma ansiedade. O meu filho, ele tem um nível de TDAH. Eu fiquei muito agitada, muito ansiosa, né? E com medo. E foi difícil para mim. Nas duas gestações aconteceu a mesma coisa, né? Então, só que cada um
levou para si de uma forma diferente. É exatamente isso. Cada pessoa, não necessariamente um trauma gestacional vai fazer com que aquela criança tenha um autismo, nem um TDAH. Isso não é uma verdade absoluta. Cada ser interpreta de uma forma diferente, da forma como aquela criança ela codificou, decodificou aquela informação dentro dela, tá? Gera algo diferente na vida depois, né? Posteriormente. Entendi. E o processo é o mesmo, né? Fazer aquela. No caso, a gente está fazendo ali uma meditação com a criança. Como ela não sabe fazer, a gente está ali São vários fazendo uma. processos. Eu gosto muito, quando é criança pequena, de tratar a mãe. Eu tenho uma história que, assim, até apresentei num congresso, a mãezinha, ela gravou um vídeo para mim, porque é inacreditável para muita gente. E o filho, ele tem autismo, tá? Grau 2 de suporte. Ele agora pode ser enquadrado em grau 1, mas ele chega a ter uma dislexia, ele é extremamente sensível, ele morava num lugar, aqui no Rio, mora num lugar que tem violência. E quando ele escuta tiros, ele entra em falta de ar. Ele fica com falta de ar e precisa ir para o hospital e se internar. A dona Nilda quer falar, né? Dona Nilda quer Uhum, falar? Tá, deixa eu só quero. finalizar essa história e eu vou deixar a senhora Tá, falar, conseguindo levantar a mãozinha, né? tá certo. Tudo bem. Então, aí, o que que eu falei? Olha, eu vou fazer terapia neural em você, na mãe, tá? E a gente vai tratar ele através de você. Ele já tem 10 anos de idade, mas mesmo assim ele tem uma ligação muito forte com a mãe. E eu fiz terapia neural nela, em pontos de pulmão, de medo, de ansiedade, de tristeza. E esse menino, depois que a gente fez a terapia neural na mãe, ele nunca mais internou por falta de ar, por conta dos tiros. E isso eu tenho gravado, porque ela gravou para mim para eu colocar num congresso. Dona Nilda, Lindo, Boa noite, lindo. doutora. Eu sou Nilda, aqui de Salvador. Eu sou muito avó de 3 netinhos. E ouvindo essas histórias aí que a senhora está contando, o pessoal também aí, as meninas também falando, eu estou aqui pensando que minha nora tem um filhinho, o último filhinho dela, a caçulinha, tem 1 ano e 3 meses. E ele está tendo uma dificuldade para saltar a voz, ele não fala, ele balbucia assim, algumas coisas, mas não fala ainda quase nada. E outra coisa, não aceita nenhum tipo de alimento. Não quer comer nada, só quer peito. Só toma leite do peito. já está com 3 anos? Aí, não, um Uhum. ano e três Ah, meses. tá, 1 ano e 3 meses. Me escutei É. errado. Minha neta está até fazendo uma terapia. Minha nora está fazendo uma terapia com ele agora para ver se tem A algum gente precisa problema. ver deficiência de ferro, tá? Às vezes, deficiência de ferro gera Ele inaptidão. agora apresentou uma anemia, porque ele não come carne, ele não quer Olha comer aí o que eu nada. falei. Então, a Apresentou deficiência anemia agora. altera o paladar da criança, tá? Então, Ele tem só quer coisas. comer besteira. Tem uns cookies que eu faço, que é bem naturalzinho para a criança mesmo, que ele ama. Ele come cookies, ele tem uns Ele biscoitinhos que ele aceita o gosta. que ele gosta, Gosta né? de um pãozinho, só que ele gosta. Ah, na hora da alimentação mesmo, ele empurra assim, vira e empurra. Então, mas aí não Não pode quer, deixar ele, não pode trocar a alimentação pelo cookie, pelo pão, né? não Porque ele já pode. sabe. É, mas Não aí pode menosprezar a inteligência das crianças, porque ele sabe que se ele não comer, vão dar outra coisa para ele. é, ele fica sem mamar, ela demora de dar o peito. E dá outra coisa, ele não aceita. Aí eu vi nessas histórias, eu tô aqui pensando que ela se mudou para comprar uma casa e do lado, a vizinha do lado, ela tem depressão, ela tem um problema neurológico. Então ela se aborreceu muito, tomou muito susto nessa gravidez. Aí comecei a ligar aqui as coisas. Sim. Eu te Mas di- no caso do seu neto, a gente precisa olhar para isso, né? Fazer a suplementação de ferro ela está e, fazendo já. e ser, não pode desistir de dar o alimento para ele, tá? Isso. Não pode É. desistir de dar Hoje o mesmo alimento. ele veio aqui pegar os cookies. Ele disse, claro, você não pode desistir, tem que ir tentando, toda hora está insistindo, oferecendo. Bota na Não dá mamadeira um coisas suco, um caldo de feijão. industrializadas. Não dá pão de jeito nenhum, porque o glúten ele É, vicia. E aí que ele não vai é. comer mais nada mesmo. Não pode dar leite artificial, não pode dar Não, não glúten, toma não. tem que Só dar as peito coisas mesmo. mais É, naturais. só natural. Para dar, né? Tentar fazer uns cookies salgados, porque aquela apresentação ele já com legume, com É, eu boto passas, ameixa, boto então tâmara, tudo assim, ficar docinho, aí ele gosta, ele é apaixonado. fazer coisas salgadas, fazer com carne moída, Carne moída, frango, já fez, ele não aceita.
Não aceita. Aí o que eu Não, queria saber também, a senhora vai deixar gravada essa live? isso é com o Alberto. Eu Não queria que sei. ela assistisse. Eu tô doido que ela assistisse, que eu entrei agora e nem quis sair daqui para não perder. Vai ver isso, tá? E a gente gravou, né? Mas a ideia era só para quem está aqui participando ao Eu vivo. achei muito legal. Até essa história de conversar com a criança quando ela está dormindo, eu sempre fiz isso com meu filho. Acho ótimo, quando ele Bom, né? pegava o Tá vendo a sono. sabedoria? Eu não falei que nasce uma mãe, nasce uma intuição? Que a mãe Muito sabe, bom, não é conversava verdade? com ele sempre. É verdade. Isso aí é muito bom. Então, olha só, duas coisas que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte: Sim. nós temos atualmente duas frentes de ajuda para os pacientes que têm alguma questão cognitiva. Nós temos o Blend, a Sinergia Saúde Cognitiva, que Eu é a já comprei para elas usarem. é, Comprei 5. que bom. E a senhora teve bom resultado? Sim, gostamos, sim. E hoje em dia nós temos a suplementação, né? A Farms é uma farmácia de manipulação que me chamou para montar uma linha de suplementação É, pediátrica com foco já no vi. neurodesenvolvimento e na, na imunidade, tá? Então essa linha de suplementação ela já está à venda no site da Farms, tá? Então Uhum, entrar lá, se vocês jogarem Farms na internet, no Google, sim. Pharmes, né, com PH, Farms com PH. Uhum. Se jogar no Google, vai aparecer, e aí lá tem a linha pediátrica de E suplementação ele que já pode tomar? ele pode tomar, Um né? É aninho, claro, 3 meses? conversar com o pediatra dele para ver as doses certinhas para ele, tá? Mas ele Certo. pode tomar e pode ser que isso ajude na questão da fala e até mesmo na questão de melhorar a absorção dos nutrientes do ferro, né? Porque a vitamina Sim, A que tem lá presente, ela também atua na absorção de ferro, para que ele se recupere mais rápido dessa anemia, tá? Porque a anemia ela também altera o paladar, como eu falei. Então, às vezes, ele uhum, não aceita porque ele só tem o paladar para o doce, ele não tem paladar para o salgado, porque a anemia faz isso. Deficiência de ferro sim, faz isso. Então, eu gostaria de falar para vocês que isso já está disponível para venda lá na farmácia da Farms, assim como a certo. Sinergia. Eu vou passar para ela. Isso, passa para ela conversar com o pediatra dela, né, para poder prescrever a dose certinha para ele, para que ele possa melhorar essas questões. Tem pediatra E que não sabe. também, agora descobri um aumento da adenoide, né? Que está aumentada, que ele tem Mas isso daí um desvio de sangue. pode parar de dar pão para essa criança e de dar Mas ele derivados. come pouco, é pouquinho, assim, quando ele acha assim, um Come, pedacinho, ele come se pouquinho. come toda semana já não é pouco. Come farinha toda semana, farinha de trigo já não é Não come pouco. não, ele não come não. Ele come mais cookies, que é com aveia. É aveia e castanha do Pará, amêndoas, essas coisas, Aí tá bom. nozes. Você já está dando uma É. suplementação boa aí para ele com essas Muito caixinhas. boa, é. É. Amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, misturo, faço uma Maravilhosa. farinha, misturo com aveia. Eles são apaixonados pelos cookies. Muito bom. Parabéns, dona Nilda, pelo Obrigado, amor. conhecimento. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ou a gente pode encerrar a nossa aula de hoje? Valeu a pena para vocês estarem aqui? O que Para é, mim Lô? valeu, sim. Que bom. Valeu. Então, só falando aqui para vocês uma coisa importante. A gente está aqui para tentar realmente ajudar, tá? E a gente tem aquela comunidade lá de neurodivergentes, né, de crianças neurodivergentes. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui está naquela comunidade também. Só que lá tem umas 100 pessoas e tinham 12 pessoas, tem 12 pessoas na aula aqui. Então é importante vocês mandarem um áudio lá, Escreverem. escreverem, dizendo o que que é isso, porque essa medicina não é feita em todo lugar. Não é todo pediatra que conhece aromaterapia. Suplementação. Não é todo pediatra que sabe alimentar realmente a criança. Tem pediatra que receita biscoito, tá? Sim. Não é todo pediatra que trabalha com hipnose, trabalha com medicina do início da medicina do Ciência início do da início. vida, ciência do início da vida, com as 5 leis biológicas. Não, então, assim, a gente tem aqui uma ferramenta que pode realmente ajudar e coisa que tem muita gente que fala não faz sentido isso que eu estou passando, não faz sentido isso que eu estou pensando. Aqui
pelo pouco que eu escutei, o que ela falou, o que não fazia sentido só lendo a apresentação, depois dela explicada, já fez sentido para muita gente. E isso é importante, as pessoas realmente escutarem isso, porque assim, tem gente que realmente não quer escutar. Essa pessoa que realmente não quer escutar é um problema dela. Mas quem quer escutar e pode escutar e está de mente aberta, vai ver que isso faz sentido e tem. E para isso, nós que estamos querendo fazer, eu movimento muito grupo, mas é importante vocês falarem lá também. Então, o que gente, que é, o que que foi. Então, faz chega isso. lá no grupo e faça um relato de vocês para que mais pessoas participem, tá? Porque a ideia do grupo é que as pessoas estejam aqui, que possam ouvir, que possam ampliar os horizontes, que possam abrir a sua mente para coisas diferentes, que possam ter outras perspectivas de tratamento, né? Então, o conhecimento, ele liberta, né? Então, eu estou aqui para trazer conhecimento para vocês, e o conhecimento, ele também traz autonomia. Então, façam os seus relatos lá, tá? Escrevam, falem que valeu a pena, se de fato valeu a pena para vocês. Falem que vocês já vão aplicar hoje o que vocês puderem aplicar, tá? Então façam lá o relato, um resumo da aula que seja, que vocês, se vocês tiverem vontade, tá? Isso é super importante, tá? Então, se ninguém tem mais o que falar, a gente se encontra na nossa próxima aula, certo? Franciele está mandando uma interrogação aqui. Abre o microfone e fala, Franciele. Doutora, boa noite, tudo bem? Você está sem câmera, né? Tô. Tá, tudo Eu bem. queria saber se a terapia neurofuncional nós conseguimos fazer ela online. O que é terapia neurofuncional? É terapia neural? Isso, Não, olha só. Eu neural. Tá, olha só, a terapia neural, ela é feita com injeções, tá? É uma forma de terapia que eu só dá para fazer presencial, né? Eu faço outros tipos de terapia online, que também tem um efeito maravilhoso, tão bom quanto a terapia neural, tá? São coisas diferentes. O que a gente faz online, na online eu vou usar barras de Access para falar com vocês, frases de Access, vou usar meditação, vou usar hipnose, vou usar programação neurolinguística, vou usar a ciência do início da vida. Vou usar uma série de ferramentas para que a gente consiga acessar o seu subconsciente. Na terapia neural, eu uso uma ferramenta, que é o neural terapêutico, que é a procaína. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre terapia neural, lá no canal do YouTube tem uma playlist só de terapia neural. Tá? Que aí vocês podem entender melhor como funciona. Mas isso é só presencial. Tá? A terapia neural ela é só presencial. Tá bom? Obrigada. Falou foi a Fernanda, né? Ou é Franciele? Francilene. Francilene, desculpa. Ah, a Fernanda só deu boa noite, agradeço. Tá bom. Tudo bem, gente. Tudo bem. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Até a próxima. Obrigada. Nada.